Tudo parece perfeito. Uma mãe amável, uma família feliz e muito tempo livre para brincar e se divertir com seus amigos. No entanto, quando a verdade se torna visível aos olhos, você percebe que tudo até então não passou de uma mentira e sua vida corre grande risco. Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás, e esse é o quadro Dissecando, no qual exploramos diversos aspectos das nossas obras favoritas. Episódio de hoje, o início de The Promised Neverland. O que significa ter medo? No sentido mais básico da palavra, refere-se a um temor, ansiedade irracional ou fundamentada, ou até mesmo um receio. Quando se trata das mídias que costumamos consumir, existem diversos métodos que podem te levar a vivenciar esse medo. Um dos métodos mais comuns de se alcançar isso é através do jump scare, que nada mais é do que um susto repentino usado comumente em filmes de terror, no qual nos surpreendemos com uma mudança abrupta de imagens, geralmente acompanhada de um barulho alto e assustador. Porém, quando se trata de The Promised Neverland, esse recurso não foi utilizado e ainda assim, o horror fica muito mais impregnado na nossa mente porque existe uma construção na qual diversos elementos são apresentados e você sabe que existe algo de errado ali, mas não consegue identificar, causando uma sensação de alerta e que mesmo após assistir, você sabe que irá continuar pensando naquilo depois. Isabela é amada e tratada como uma mãe, mesmo não sendo uma mãe de verdade. Todos os 38 irmãos que moram no orfanato também não compartilham do mesmo sangue, porém se amam como tal. Todos os dias, às 6 em ponto, um sino toca e todos acordam já extremamente animados e brincando, afinal, são crianças. Eles vivem um dia a dia completamente normal e rotineiro, ou pelo menos é assim que parece ser. Eles dormem em camas macias, comem uma ótima comida, vestem uniformes brancos, possuem números de identificação no pescoço e realizam provas complexas diariamente. Por mais que tudo isso não pareça tão comum para nós, essa é a realidade que as crianças sempre conheceram e aceitaram como normal. A primeira página da obra já deixa implícito para o leitor que há algo de errado ali. A começar pela rotina muito bem definida, os uniformes brancos obrigatórios e o número de identificação no pescoço que por si só já trazem um tom sombrio que se esconde nas sombras dos sorrisos e brincadeiras das crianças. Além de tudo isso, as provas diárias adicionam mais uma camada de mistério, visto que as crianças nem sequer sabem para qual propósito elas estão fazendo aquilo. Amy, Ray e Norman, os mais velhos do orfanato, como sempre, tiram as melhores notas e Isabela diz empolgada que eles se saíram muito bem novamente. Depois das provas, eles podem brincar o tempo que quiserem e há apenas 2 lugares que eles não podem se aproximar. O portão que dá acesso ao lado de fora e o outro lado da cerca que divide a floresta. O motivo para isso não era importante. Essas eram apenas as regras para se viver no orfanato. Regras que os impediam de conhecer o que existia do lado de fora. Todo o cenário criado pela rotina, somado às regras que os proíbem de explorar todo aquele espaço, cria um início bem promissor no que um bom horror sempre apresenta. Há alguns anos, Ray, Norman e Emma quebraram uma das regras. Eles foram escondidos até o portão. Os 3 encararam aquilo com curiosidade e medo. O portão estava sempre fechado e não havia ninguém ali. Parecia apenas uma construção abandonada. Observar aquele local despertou em Emma uma curiosidade e ela perguntou aos seus amigos o que eles gostariam de fazer quando eles fossem para o lado de fora. Ray respondeu que não sabia e Emma disse de forma inocente que gostaria de escalar uma girafa. Enquanto isso, Norman, que é sempre bastante observador, percebe que não havia como abrir o portão daquele lado e questionou seus amigos do que o portão os estava protegendo. A pergunta paira no ar enquanto Norman segura nas grades do portão. Eles se lembram da Isabela explicando as regras citadas anteriormente com a explicação de que esses lugares eram perigosos. Ray repetiu o que ela disse e falou que deveria ser mentira porque não tinha nada de legal naquele lugar. Eles decidem voltar para o orfanato antes que ela perceba a ausência deles. Aqui, uma nova camada é adicionada para nos manter pensando. Afinal, por que eles não poderiam sair dali? De início, podemos teorizar de que, na verdade, o portão que lhes é dito que os estava protegendo
É apenas uma forma de mantê-los presos ali, até porque não era possível abri-lo pelo lado onde eles estavam. Mas com qual intuito? Não temos como saber. Apesar de Emma ter ido apenas uma vez até o portão e de saber que o mundo do lado de fora, do qual ela tinha tanta curiosidade em conhecer, tinha início ali, ele lhe dava uma sensação ruim. Também podemos mesclar o temor de Emma em relação ao mundo exterior, porque as crianças que foram adotadas nunca enviaram nenhuma carta, e isso cria um cenário perfeito para cogitarmos diversas possibilidades, mesmo com as crianças do orfanato acreditando que é porque elas estão se divertindo tanto que acabaram se esquecendo delas. Como esse é apenas um cenário cheio de deduções, também podemos pensar que elas não tiveram tanta sorte assim. E se elas nem sequer foram adotadas? As crianças decidiram brincar na floresta e, dessa vez, Norman foi o responsável por encontrar e pegar todas elas. Apesar de brincarem ali desde pequenos e de já conhecerem todos os detalhes daquele espaço, eles estavam enfrentando Norman, que era conhecido por ser o melhor nessa brincadeira. Ele pegou todos, com exceção de Emma. Ela era a única que ainda conseguia exigir um pouco de esforço de Norman sempre que eles brincavam, mas no final, o resultado foi o mesmo e ela também foi pega. Emma se pergunta por que o Norman é tão bom nesse jogo, já que ela sempre o vence na corrida, e o Ray diz que é porque lhe falta estratégia. Ele explica que por mais que a capacidade física dela fosse superior do que a do Norman, a maior força dele estava em seu cérebro. Como o pega-pega era um jogo de estratégia, Norman conseguiu observar e analisar a situação para prever os movimentos dos seus adversários para então usar isso contra eles. Enquanto os três conversam, os seus amigos os observam com admiração porque não faltavam motivos para eles serem incríveis. Norman é um gênio com cérebro sem igual. Ray é detentor de um conhecimento vasto, o que faz dele o único capaz de acompanhar Norman, e Emma possui uma coordenação motora e capacidade de aprendizado extraordinários. Um ponto fundamental para toda a obra é estabelecido aqui. Os protagonistas, mesmo sendo apenas crianças de 11 anos, são extremamente inteligentes e a estratégia, palavra destacada na própria página, será de grande importância para os acontecimentos futuros. A vida no orfanato não era para sempre. Até completarem 12 anos, as crianças são preparadas para em algum momento serem adotadas e deixarem a casa. Essa era uma das regras. E é só quando isso acontece que eles podem enfim cruzar o portão que dá acesso ao lado de fora. Connie pergunta se ela tinha ficado bonita com a roupa que estava usando, e Emma confirma que sim. Ela diz que vai se esforçar bastante fora do orfanato e que tudo ficaria bem porque o coelhinho que a Isabella tinha feito especialmente para ela em seu aniversário de 6 anos estava com ela. Connie segue dizendo que apesar de não ser tão inteligente quanto eles, quando ela crescesse, ela gostaria de se tornar uma mãe que nem a Isabella e que ela jamais abandonaria seus filhos. A despedida deixa todos muito emotivos e ela se despede. Apesar de ser uma personagem coadjuvante, Connie é uma figura importante para esse início da obra porque ela é basicamente a responsável por nos lembrar de que mesmo que muitos deles sejam considerados gênios, eles ainda eram crianças inocentes e cheias de sonhos e curiosidades. Emma pensou consigo mesma que já fazia 10 anos que eles se despediam dos outros e que agora, aos 11 anos, em breve seria a vez de um deles. Ao olhar para cima da mesa, ela percebeu que Connie havia se esquecido de seu coelhinho. Ray disse que talvez ela ainda não tenha ido embora porque era possível ver que a luz do portão ainda estava acesa e Isabella ainda não havia retornado. Norman falou que eles deveriam levar o coelhinho para ela e Emma concordou. Eles tentaram sair pela porta dos fundos e apesar de ela também estar trancada, Norman conseguiu abri-la com um arame e os dois correram até o portão. Ao chegarem lá, eles o encontraram aberto e entraram, avistando um carro, coisa que eles nunca tinham visto pessoalmente. Eles não viram ninguém no volante e Emma sugeriu colocar o coelhinho na parte traseira do veículo, mas quando ela se pôs a fazer isso, seus olhos arregalaram, ela derrubou o coelho no chão e chamou Norman para ver a cena mais chocante até então. Connie estava morta, ela não tinha sido adotada. O choque que essa cena nos causa quase preenche a lacuna do mistério que passamos a leitura inteira tentando descobrir, mas ainda assim, não podemos chegar a uma conclusão exata do que está acontecendo. Por que Connie está morta? Pela primeira vez, o traço inocente dos personagens e a expressão cheia de vida dá lugar a uma aura mais macabra.
Eles ouviram uma voz perguntando se tinha alguém ali, e apesar do choque, os dois se esconderam embaixo do veículo. A voz diz ter ouvido alguma coisa e uma outra respondeu dizendo que havia sido apenas uma impressão. Embaixo do carro, Emma observou uma sombra se aproximando, mas ela não estava preparada para o que ela ia ver. A sombra e a voz vinham de dois monstros enormes. Seus membros eram alongados, eles possuíam garras e seus rostos eram tão assustadores como todo o resto. Sem nenhum esforço, um dos monstros levantou o corpo da Connie dizendo que ela parecia apetitosa. Norman e Emma ouviram eles falarem que a carne humana era a melhor de todas, e isso fez com que 1000 pensamentos passassem por suas cabeças, porque aquelas criaturas, ou nas palavras de Norman, demônios, não estavam em nenhum dos livros que eles leram. Em meio ao choque, Emma lembrou-se de algo: o aviso de Isabela sobre os portões serem perigosos. Ela se perguntou se Isabela estava bem, mas a conversa dos monstros interrompeu seus pensamentos. Um deles perguntou se não poderia comer nem mesmo um dedo e o outro reclamou dizendo que aquela mercadoria era importante. É interessante que Connie nesse momento é mostrada de certa forma sem sua humanidade, sendo o exemplo perfeito de produto porque eles seguem explicando que a carne humana daquela fazenda era artigo de luxo para os ricos. Outro monstro aparece e comenta que até aquele momento eles só tiveram mercadoria comum, mas que em breve eles teriam uma colheita excepcional. Ele pediu que fosse iniciado o preparo das 3 crianças com pontuação máxima e uma silhueta apareceu dizendo que sim, e o choque volta para Emma e Norman. A voz era de Isabela. Antes de ir embora, o monstro diz que está sentindo o cheiro de alguma coisa e ao se abaixar para olhar embaixo do veículo, ele não encontra nada porque Norman e Emma tinham conseguido fugir dali. É aqui que a obra entrega o seu clímax, nos revelando a verdade do que antes tínhamos apenas desconfiado. A morte da Connie, acompanhada da aparição dos monstros, é surpreendente porque nos mostra que a obra não tem medo de ser cruel se isso se fizer necessário para o seu desenvolvimento. A aparência dos monstros também é algo a ser destacado. Na cultura pop, é comum encontrarmos os mais diferentes tipos de criaturas que vão desde clássicos como os zumbis, a monstros mais atuais como o Demogorgon de Stranger Things. Nesses 2 exemplos, mesmo eles sendo completamente diferentes um do outro visualmente, eles funcionam dentro de suas obras. A verdade é que não existe uma fórmula correta de como criar um monstro. Mas aqui em The Promised Neverland, o aspecto dessas figuras me chama a atenção porque eles não são tão inovadores, pois se utilizam de elementos já conhecidos dentro desse grupo de criaturas, que no caso são os chifres, as garras, o corpo humanoide e as vestimentas pretas, mas ainda assim, eles funcionam especialmente por se parecerem bastante conosco em aspectos intelectuais. Eles se comunicam e têm organização, o que pode tornar tudo ainda mais apavorante porque aqui não é o simples caso de uma criatura selvagem que ataca apenas por instinto. Já longe do portão, Emma entra em conflito e tenta dizer para si mesma que tudo o que ela viu é uma mentira. Demônios não existem, Connie foi adotada e Isabela continuava sendo a mãe gentil de sempre. Ela olha para Norman com uma expressão que mescla pânico e negação e tenta encontrar nele alguma coisa que sustente a verdade que ela queria criar em sua mente. Mas com os olhos cheios de lágrimas, ele diz que aquela era a Connie. Emma chora desesperada e os dois retornam para o orfanato encontrando Ray, que pergunta se eles conseguiram devolver o coelhinho. Eles evitam contato visual e respondem que não, mas ele percebe que algo aconteceu porque eles voltaram de mãos vazias. De volta ao portão, o monstro encontra o coelhinho debaixo do carro e o entrega para Isabela dizendo para ela se livrar daquilo, o que a deixa pensativa já que ela sabia que Connie não tinham levado até ali. Norman e Emma perceberam que aquele lar cheio de amor era uma fachada. Aquilo era uma fazenda e eles eram apenas comida. Norman a abraça e promete que eles vão fugir, mesmo não sabendo como são as coisas lá fora, porque essa era a única chance que eles tinham de sobreviver. Ele diz que ele, ela e Ray seriam capazes de escapar, mas ela se nega a deixar as outras crianças ali porque eles iam ter o mesmo destino da Connie e ela não queria perder a sua família, já que essa era a única verdade em meio a tantas mentiras. Norman sorri e concorda com ela. Emma se acalma e vê que a única saída seria seguir o conselho de Ray. Eles precisariam de estratégia.
The Promised Neverland conseguiu fazer um trabalho memorável não apenas no primeiro capítulo, mas durante toda a primeira temporada do anime, que foi adaptada até o capítulo 37 do mangá. A história estabeleceu desde o início uma atmosfera sombria, na qual a ambientação, mesmo com as brincadeiras e risos das crianças, parecia sinistra e de certa forma nos deixava em alerta. O suspense, sem dúvidas, é uma das melhores ferramentas em uma boa história de horror, e aqui ele foi muito bem dosado, já que as pistas que eles foram nos entregando nos mantiveram atentos e a tensão foi escalonando a cada página, até de fato ela nos apresentar o plot twist que nos chocou e que trouxe um impacto ao vermos o corpo morto de Connie. Os personagens também foram fundamentais para estabelecer o clima, já que além de cativantes, eles são extremamente inteligentes e complexos. Podemos perceber isso quando analisamos os dilemas morais envolvendo a personagem Isabela, que passa a sua vida preparando crianças para se tornarem alimento, enquanto ela interpreta o papel de uma mãe que quer apenas o melhor para os seus filhos. Nesse início não nos é revelado muito sobre ela, e isso para a narrativa é bom porque nos deixa curiosos sobre quem ela é, qual a sua história, qual a sua relação com os monstros e o que a motiva. O curioso é que, mesmo sendo sutil, em nenhum momento Isabela agiu de forma rigorosa para impedir que as crianças descobrissem a verdade sobre o portão. Ela sustentou esse controle sobre elas pensando que o seu tratamento amável ia garantir uma confiança cega. Além disso, o fato de os protagonistas serem crianças e não poderem contar com ninguém para salvá-los dos monstros aumenta ainda mais a sensação de perigo, tensão e adrenalina do leitor ou espectador, porque geralmente não esperamos ver crianças tomando decisões que podem garantir a sua sobrevivência, ainda mais quando elas também precisam enfrentar outros de sua mesma espécie, como é o caso de Isabela. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário indicando alguma obra, personagem ou cena que você gostaria de ver analisada aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.